quando é que o homem olhou pro outro e falar, a cor da pele dele é menos do que eu posso escravizar? Quando que acontece Só isso? para lembrar que tanto em Grécia quanto em Roma, em todas as sociedades escravistas, persas, etc., a escravização de um ser humano não dependia da sua melanina. Ah, não, era... Os romanos era tinham escravos germânicos. Quem era derrotado em guerras. Houve, em alguns momentos da história romana, antes de uma reforma na República e também em Atenas, eram escravos por dívidas. Tá. Ou seja, você não conseguiu pagar e você vai oferecer filhos ou ter que ser escravizado. Para pagar essa dívida. Pagar. Mas geralmente em Roma, a escravização deriva de uma derrota em guerra. E aí um romano, ele trata o escravizado não exatamente pela aparência. O romano, por exemplo, vai comprar no mercado um professor de grego para os seus filhos. Então comprar? Lá, porque ele tem gregos escravizados, ele precisa de eu preciso de um professor de grego bem formado. Aí capturamos essa cidade e tem esses professores. Então, por exemplo, grandes filósofos como Epicteto foram escravizados, grandes personagens intelectuais foram escravizados. E não era uma questão de pele ou de etnia. Os romanos têm escravizados loiros de olhos azuis. Então, associar o escravizado à pele é um fenômeno mais recente, da Idade Moderna. A partir da Idade Moderna, no mundo ocidental, escravizados são afrodescendentes. E indígenas também. O indígena foi escravizado desde o início, mas o indígena tem uma questão. Quando se inventa que o indígena é preguiçoso, é uma justificativa porque o indígena não dá o lucro que o africano dá, porque não tem o comércio de tráfico. O tráfico de seres humanos é a maior fonte de renda da colônia. O tráfico, as maiores fortunas da colônia não são os donos de engenho, são os traficantes. Quando você olha aqueles casarões do Pelourinho, na Bahia, restaurados, ali moravam traficantes. Os caras, o que é a droga hoje, os traficantes de droga... O traficante é o grande milionário do período colonial, e claro que há ricos das minas, há ricos também de grandes fazendas, mas o traficante de escravos é inclusive o emprestador de dinheiro, é o capital financeiro do período colonial. Até 1850, até o fim forçado do tráfico, eles são uma grande fonte de renda. Então, os indígenas não constituem essa rede internacional. Os indígenas são próprios de áreas pobres, como Maranhão e São Paulo, que não podendo comprar escravizados africanos, áreas pobres, São Paulo e Maranhão, vão ter muita escravização indígena. Mas por que... Você sempre sonhou em arrasar na criação e edição de conteúdos? Então clique no link da descrição e aproveite o grande desconto no curso Canva e mude sua vida financeira. Como você domina alguém? Eu posso dominar diretamente pela força. Eu sou mais forte, eu domino. Com armas. Mas essa dominação, há muito tempo, a gente sabe que ela é problemática. Então, para eu te dominar, a grande questão é eu te convencer que você é inferior. Exato. Que sua aparência física é feia, que você é estúpido. Que a sua religião é inferior, é do mal, né? E que a minha cultura é superior e que a minha civilização é superior. Eu preciso convencer negros, eu preciso convencer mulheres, eu preciso convencer gays de que eles são menos do que aquela cultura. No caso do Holocausto, judeus. Exatamente. Então, antes de Auschwitz, eu tenho que fazer literatura antissemita. Antes de abrir os portões do campo de concentração, eu tenho que fazer piada. Antes de você inaugurar o horror da Shoah, do Holocausto, você precisa produzir discursos, precisa produzir práticas simbólicas para controlar. Porque não é natural um humano dominar outro e tá tudo bem. Ele tem que ser convencido. Eu vou dizer uma coisa que vai perturbar alguns colegas professores. Eu só posso tomar a prova de um aluno que está colando porque a maior parte da sala não está colando. E eles têm que aceitar aquele sistema de que eu seja a autoridade que vai tomar a prova. Se todos colarem ao mesmo tempo, em toda a escola, em todas as provas, o sistema explode. Exato. Se todos os escravizados tivessem consciência
de que eles são a força de trabalho e são a maioria em alguns Sem lugares. eles não existe. Não existia. Se todas as mulheres que são a maioria no Brasil votassem apenas em candidatas mulheres ou pressionassem por uma pauta simpática às mulheres, por exemplo, em temas que os homens são indiferentes, como pobreza menstrual, a incapacidade de comprar absorventes. É um tema que o homem nunca vai se preocupar. Claro. Mas se todas as mulheres pressionassem, é diferente. Mas eu tenho que convencer... Imagina se o homem mensurasse, ia ter absorvente em cada esquina. Ia ser um ponto de masculinidade, né? Eu perco meio litro, eu perco 1,5 litro nossa. sem tirar de dentro. Nossa, eu perco 1,5 litro de sangue e tô bem aqui, olha aqui. É verdade. Quer dizer, se os homens tivessem cólica menstrual, a analgesia da cólica estaria muito mais avançada. Né? O que significa isso? Eu tenho que convencer que você é inferior. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e tenha mais conteúdo interessante em sua vida.